Então, olha lá, os centros de força. Ó, como o corpo físico possui seus órgãos fundamentais que lhe regulam a vida, também o corpo espiritual, o perispírito, que é o corpo de relação com o exterior para os espíritos, possui seus órgãos vitais e centros de força. Então, na realidade, os centros de força que nós vimos aí, os chakras, não são do corpo físico. O corpo físico não tem chakra. Aqueles centros de força que nós vimos lá são do corpo perispiritual, que um vidente consegue ver na gente. Tá? O corpo físico em si não tem chakra nenhum. Então, possui seus órgãos vitais e centros de força como recursos automáticos que governam os milhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. A inteligência é o espírito. Esses milhões, bilhões de células do nosso corpo funcionam a nosso favor, regidos a serviço da inteligência. Se você não for muito inteligente e não souber usar, você pode trazer problema para o veículo que você está usando, não é assim? Em qualquer veículo, você pega um carro, usa mal, você estraga ele. Né? Troca de marcha sem pisar na embreagem, você vai ver quanto tempo dura. Então, o corpo perispiritual tem órgãos também. Ele não é uma massa só, ele tem órgãos. Então nós temos um cérebro no corpo perispiritual, nós temos as glândulas no corpo perispiritual, nós temos o fígado, o coração no corpo perispiritual. São eles que formam esses daqui. Esses centros de força, os mais importantes, e suas principais funções, é o que nós vamos ver. Então, veja bem, nós estamos falando dos principais. Nós temos milhares de chakras. Vocês se prestaram atenção lá no vídeo, diz dos mínimos, dos menores, dos maiores, dos principais. Então, nós temos vários chakras. Nós estamos falando dos principais. E olha, esse conhecimento é tão importante porque todas as religiões, todas as filosofias e tudo mais tem uma parte oculta da massa da população. Quando você faz o nome do Pai aqui não é à toa. São chakras também, que é o mesmo que o sacerdote na hora do batismo, ele vai mexer. Quando o padre vai batizar uma criança, ele vai mexer nos chakras da criança. Mesmo que ele não saiba o que ele está fazendo. É o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar e assim por diante. Quando os indivíduos usam, por que os judeus usam aquele negocinho aqui na cabeça e todos, os sacerdotes também têm coisa na cabeça? Por que fazia aquela tonsura que hoje não faz mais, né? Mas tinha uma rodelinha nos padres, tinha uma rodelinha na cabeça. É justamente a representação do chakra coronário. Olha que interessante. Então vocês vão vendo. E cada chakra está relacionado com uma glândula. Então, na realidade, todos os comandos, quando o espírito comanda alguma coisa, quando ele dá um comando, ele tem, para atuar no corpo físico, o sistema nervoso. Então, através dos neurotransmissores e através dos nervos, ele consegue, então, mandar fazer os seus comandos. Mas não é só aí, é também através das glândulas. Então,
as glândulas, a tireoide, primeiro a epífise lá em cima, que é a principal e é a glândula da mediunidade. Epífise, hipófise, está relacionado com esse chakra frontal, tireoides e paratireoides, o timo e o coração, o pâncreas, né? As suprarrenais, e aí vai, as glândulas sexuais. Então, todos os chakras estão relacionados com glândulas. E como é que glândula atua? Jogando o hormônio na circulação sanguínea. Como a circulação sanguínea vai para todas as células, leva também informação como o sistema nervoso, que também os nervos vão para todas as células. Então, olha que interessante. O espírito comanda o corpo através do sistema nervoso, né, dos neurotransmissores e do sistema endócrino. Por isso que muitas vezes, quando você sofre um trauma muito grande, você tem, por exemplo, problemas na tireoide. Né? É comum, depois de um trauma muito grande, a tireoide para de funcionar. Então, você começa a perceber, esse estudo é muito bonito, porque vai mostrando a relação entre o estado emocional, enfim, o seu estado de espírito, com o seu estado físico de saúde ou doença. Então, aquele indivíduo que é muito irritado, muito nervoso, que está toda hora, e isso faz parte daquilo que na medicina se estuda como medicina psicossomática, onde determinados tipos de personalidade estão relacionados com determinado tipo de doença. Para vocês entenderem que esse assunto é um assunto sério. Isso aí não é religião, no sentido de igreja, e tal. Tem a ver com a nossa vida, com o dia a dia, inclusive com as doenças. Né? Então, aí vem o mens sana, corpore sano. Se a mente, que é o espírito, estiver são, equilibrado, o corpo também vai estar são e equilibrado. Então, o centro coronário, que é aqui do alto da cabeça, onde usa lá o gorrinho, faz a tonsura, a representação, sede da mente, que é o espírito. Né? Sede no sentido assim, também não se sabe se está ali mesmo ou não, mas usa ali como ponto central. Então a gente sabe que a glândula correspondente ao centro coronário, que é a epífise, tem trabalhos muito interessantes sobre a epífise, né? Que demonstram que, porque muita gente, quando vai fazer um raio-x de crânio, isso é muito interessante também, a pessoa faz um raio-x de crânio por algum motivo, e aí vem uma bolinha lá, que o radiologista vai dizer que tem uma calcificação, que a epífise está calcificada. Por quê? Porque fala assim, não, a epífise funciona até a puberdade. Quando chega na puberdade, ela atrofia. E é mentira isso, não é nada disso. Então, isso que chamo de calcificação, na realidade, são cristais de hematita que sequestram o campo magnético. Né? Sequestra campo magnético. Sabe o que significa isso? Isso aqui, ó. É o mesmo princípio disso aqui. Eles sequestram a radiação eletromagnética. Então, é por aí que eu recebo a transmissão de pensamento. É através da epífise. Na realidade, são cristais que funcionam como se fosse o cristal que existe para captar ondas de rádio. Na verdade, nós temos um celular na cabeça, no meio da cabeça. Né? Na glândula que chama epífise, que é a que controla todas as outras só. Depois nós temos, então, o coronário, sede da mente, assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico,
O metabolismo orgânico, é aqui que controla o metabolismo orgânico, a vida consciencial da alma encarnada. Supervisou nos outros centros vitais que lhe obedece ao impulso procedente do espírito. Só isso faz esse centro coronário, né? O frontal, que é aqui, chamado de terceiro olho também, né? Aquele que é representado aqui na testa. Frontal, contíguo ao coronário, governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, a visão, a audição, o tato, marcando ainda a atividade das glândulas endócrinas, porque esse aqui está relacionado com a epífise, esse aqui está relacionado, o de cima com a epífise, o frontal está relacionado com a hipófise. A hipófise é a glândula, então, que coordena todas as outras. Ela recebe impulso da epífise, que coordena a própria hipófise, e ela coordena todas as outras. Então, quando você vai lá dosar o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, é da hipófise que vem esse hormônio. Então, a hipófise controla a tireoide, controla o pâncreas endócrino, controla as glândulas sexuais, controla as demais glândulas. Então, é contíguo ao coronário, controla a visão, a audição, tato, controla a atividade das outras glândulas endócrinas e a vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O laríngeo, então, na laringe, diretamente relacionado com a tireoide e a paratireoide. Então, apesar da glândula sofrer ação dos outros centros, ela tem um centro próprio também. Então, laríngeo preside notadamente as atividades da respiração e da fonação. Olha que coisa interessante. Pessoas que têm, né, o hábito da maledicência, de falar mal das outras pessoas, ou de usar a voz negativamente para prejudicar, para destruir, geralmente tem doenças nessa região. Câncer na laringe, câncer na tireoide. O cardíaco sustenta o serviço da emoção e do equilíbrio geral, dirigindo a emotividade e a circulação das forças de base através da circulação sanguínea. E como eu disse para vocês, a circulação sanguínea leva também os hormônios. Né? Então você fica com raiva. Quem fica com raiva? O espírito. O espírito com raiva desencadeia o processo, através desse mecanismo que eu estou falando, para que ocorra a liberação pela adrenal da adrenalina. Libera a adrenalina no sangue, começa todos os efeitos da adrenalina. O coração bate mais forte, aumenta a pressão arterial, a pupila dilata, faz um monte de coisa. Entenderam como funciona o processo? O esplênico. Esplênico significa o baço, né? Sediado, então, no baço, regula a distribuição e circulação adequada do volume sanguíneo. O gástrico, responsável pela digestão e absorção dos alimentos densos ou menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos, penetrando-nos a organização. O que são os alimentos, na verdade? Né? São substâncias químicas que trazem com ela energia. Isso aqui está muito relacionado a essa região. Então a pessoa fala assim, quando tem alguma coisa, quando está nervosa, está com medo, alguma coisa, dá dor aqui no estômago, sente um vazio, né? Tem uns que têm náusea, outros vomitam. Então é por isso, essa aqui também é uma região, é o cardíaco e o plexo solar, o gástrico, que são os chakras que mais reagem nas partes emocionais.
né? Tem indivíduo que quando está com medo de alguma coisa tem estresse, tem diarreia, né? E assim por diante. Tem a ver com aqueles indivíduos que falam, eu não engoli aquilo que foi feito para mim, não engulo, né? É a questão de engolir sapo. O enfesado, né? O que significa o indivíduo enfesado? Enfesado é cheio de fezes, né? Está enfesado, é nervoso, é enfesado. Então tem a ver com o chakra também, relacionado com essa parte gastrointestinal. O genésico, o genésico é os genitais, o ovário na mulher e o testículo no homem, né? Guia a modelagem de novas formas entre os homens, óbvio, é o que é usado para fazer novas formas, novos seres humanos, né? Mas, como ele tem a ver com a criação, ele tem a ver com a criação também. O indivíduo criativo, ele se utiliza das energias desse chakra, dos chakras genésicos. Né? Então você pode utilizar a energia sexual para a criação de seres ou de coisas. O indivíduo criativo em qualquer área, nas artes, onde for. Né? Essa é energia criativa do centro genésico, do chakra genésico. Então, e olha lá, observando o corpo espiritual ou psicossoma. Aí vocês vão encontrar várias denominações. Os hindus chamavam de uma coisa, os egípcios chamavam de outra, mas eles já sabiam. Né? Então, para nós agora ficou observando o corpo espiritual ou psicossoma, né, como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico. Então, na realidade, é um veículo eletromagnético. Nós somos formados de células de substâncias químicas. Substâncias químicas que têm eletromagnetismo. Nós somos, o próprio corpo físico já é eletromagnético. Né? E aí o corpo perispiritual também é eletromagnético. Então, observando o corpo espiritual ou psicossoma como veículo eletromagnético, qual o próprio corpo físico, reconheceremos facilmente que os centros vitais ou chakras são exteriorizáveis, é possível ser visto quando a criatura encontra-se encarnada. Fenômeno esse a que atendem habitualmente os médicos e enfermeiros desencarnados. Durante o sono vulgar, no auxílio a doentes físicos de todas as latitudes da Terra, plasmando renovações e transformações no comportamento celular, primeiro do corpo perispiritual e depois refletindo no físico, mediante intervenções no corpo espiritual, segundo a lei do merecimento. Então, se você tem algum problema de saúde, você pode pedir à noite, antes de dormir, aos trabalhadores de Cristo auxílio no seu problema de doença. E eles vão avaliar, segundo a lei do merecimento, se eles podem, devem ou não atuar naquele caso. Recursos esses que se popularizarão na medicina terrestre do grande futuro, como eu falei para vocês. Isso está escrito no livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Vocês entenderam isso daí? Então, quando você vem na sala de passes, por isso que não adianta nada
o passista ficar perguntando o que você tem e nem você contar para o passista, eu tenho isso, tenho aquilo, porque não é por aí. Quem trabalha no passe, quem atua no corpo perispiritual, é o médico e enfermeiro desencarnado, não é o médium passista. E na realidade, como nós vamos ver agora tratando do assunto do passe, você não precisaria nem vir aqui, se você souber bem o que você está fazendo. Por isso que a gente precisa, então, entender como é o processo. Tá? E quando vem aqui, não ficar naquela neura de ficar falando, eu quero aquele passista, aquele lá, aquele eu me sinto melhor. Isso é tudo bobagem, porque seria a mesma coisa que você falar, não, eu quero o sangue daquele ali, que... Isso aí não tem... O sangue precisa ser O, A, ou A, B, é isso que interessa, né? Senão mata você. Então não é o médium passista ali que vai trabalhar. Quem trabalha é o outro plano, é o plano espiritual. De acordo com o nosso merecimento. Por isso que vai ter gente que vem aqui e resolve o problema, e tem gente que não resolve o problema. E é por isso que Cristo falava, quando ele curava as pessoas, através do processo do passe, né? Cristo ele impunha as mãos e pronto, curava. E dizia o quê? Vás e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Por quê? O que é o pecado? O pecado é quando você está indo contra as leis divinas. Quando você está fazendo para o outro aquilo que você não gostaria que estivesse fazendo com você. Ou que você está deixando de fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você se você estivesse naquela situação. Simples assim. Aí é que vai o conhecimento, cada caso tem que ser avaliado como cada caso, tá? Mas sem dúvida nenhuma, o tipo de problema que a pessoa tem muito a ver com aquele chakra, com aquela atividade. Mas, por exemplo, pessoas que têm problema de reumatismo, que vai ficando entrevado e tal, que é uma coisa generalizada, tem a ver com o comportamento de ser pessoas muito inflexíveis, pessoas rígidas. A pessoa, quando é rígida, aquela pessoa é muito rígida, ela vai ficando rígida mesmo. Entendeu como funciona? Mas para isso você precisa de muita tarimba, muito estudo, muito conhecimento, né? Mas sempre tem a ver. Então, a pessoa começa a ter muito problema na garganta e tal, se for uma pessoa maledicente que está fazendo fofoca da vizinha, toda hora, papapá, falando, enquanto ela não mudar esse comportamento, ela não melhora do problema. Entendeu como é que é? Por exemplo, aquele pessoa muito irritada, nervoso, aquele... né? Isso aí é típico do ulceroso. O indivíduo faz úlcera, duodenal, né? Aí, muitas vezes, ele é operado, vai lá, tira a úlcera dele. Ele continua nervoso, irritado, faz outra úlcera no que ficou lá. Fala assim, mas a úlcera tem uma bactéria que foi envolvida no desenvolvimento da úlcera. Verdade, mas acontece que o estado emocional tem a ver com o seu estado imunológico de defesa. E dependendo do tipo, então o indivíduo irritado, você imagina o seguinte, se você convive com o indivíduo irritado, você vê como é ruim, não é? Ele está sempre irritado, sempre reclamando, sempre tal. Então as células que estão trabalhando com ele, vivendo com ele o tempo inteiro, também se ressentem. Ele joga mais adrenalina na circulação o tempo inteiro e tal. E é por isso que ele acaba alterando o equilíbrio, o estado imunológico, e aquela bactéria, então,
tem possibilidade de causar úlcera naquela pessoa. Mas é o estado de espírito que favorece as condições para o aparecimento daqueles problemas.